Bora lá, galerinha. Vamos fazer agora direito. Vamos falar de direito. No caso, Constituição Federal de 1988, 5 de outubro de 88. Essa lei, ela é a lei originária, ok? O que é a lei originária? É a lei de onde todas as outras leis derivam. O que é derivar? Sai dele, entendeu? Então, a Constituição brasileira, ela é a lei mestre, todas as leis, tanto Código Civil, Penal, Processo Civil, Trabalho, Estudo, Família, todas as áreas, todos os códigos, estatutos e decretos saem através da Constituição brasileira. O que seria cláusula pétrea? A Constituição são cláusulas pétreas, ou seja, elas não sofrem mutação. É proibido alterar qualquer cláusula. Código Civil, Código Penal, o resto todos podem ter alterações. E nós tivemos uma alteração atual em maio de 2024 no Código de Processo Civil, que fala no caso da pessoa civil, não da pessoa criminal e penal, ok, gente? Penal e criminal é outra coisa. Então, o que a gente tem nos direitos civis? Nós temos as direitos e garantias fundamentais, todos cidadão comum, consciente de que é brasileiro, sabe do que é. Ok, então vamos lá. Então a gente tem o social, nacionalidade, político. Vamos direto ao assunto que o que não querem calar, né? Vamos falar do legislativo. O que é o legislativo? O legislativo é aqueles que fazem as leis, ok? O executivo é aquele que executa a lei. O judiciário é aquele que é o poder da polícia, vamos dizer assim. Então, cada profissão tem o que? Tem os seus ministérios. Nós temos o Ministério da Saúde, do Esporte, da Educação, da Cultura, nós temos as secretarias, da Justiça, enfim, nós temos vários ministérios, 23 ministérios. E cada ministério tem seu prédio e sua secretaria. Um exemplo, o que é ministério? Exemplo, Ministério da Cultura e do Turismo. Nós temos as casas de culturas, as casas de artes, etc. e tal. Ministério do Esporte, a gente tem o esporte, né, que é um direito, todos sabem as leis do esporte e tal. Todos sabem, tudo são para ser profissional tem que ser regulamentado, todos sabem que tem que ser formado, no mínimo ter curso técnico e tem que ter as características pela lei, ok? Então vamos lá sobre o que interessa, né? Sobre os professores, que seriam a garantia da escola, né? Então vamos lá, estudar. Aqui no Brasil a gente é obrigatório, seria até a 7ª série, ok? Está na Constituição brasileira que é obrigado. O que seria 7ª série? Hoje, atualmente, a 7ª série é o ensino básico, ok? É o ensino fundamental. Ela entra na parte social do cidadão. E o que seria um professor? O professor, ele tem liberdade, entendeu? Para que o professor é livre? Ele é livre para estudar, pesquisar, produzir o conhecimento, espalhar o conhecimento e o saber, ok? E qual é a diferença de um professor e um aluno? O professor faz licenciatura, ele é licenciado para ensinar. Qual é a diferença? O aluno faz bacharelado, ele não sabe ensinar, entendeu? Ele não possui a matéria de pedagogia. Já o licenciado, ele sabe toda a matéria, vamos dizer assim. Isso é muito comum. Então, essa é a diferença da licenciatura e do bacharelado. Quem ensina tem que ser, então, licenciado. Não pode ser bacharelado, nem ter técnico, etc. e tal. No caso de escola, ok? Lógico, existem fiscais, aí cada lugar, um lugar, ok? Então vamos lá, qual é a obrigação do professor? Passar a matéria da LDB. O que é a LDB? É a Lei de Matérias Básicas Obrigatórias, é o mínimo que você tem que ensinar, ok? Isso é a LDB dos professores, etc e tal. Quem fez pedagogia sabe o que é LDB, ok? Então, é a lei do currículo, são matérias mínimas que você precisa ter para poder estar formado, ok? E o que é o ENAD? Bom, o ENAD, ele é uma prova que você faz do MEC para ver se você está à altura do nível da faculdade, ok? Então, lembre-se, 7ª série é um mínimo obrigatório por lei.
Vamos falar. Regras em sociedade. Faz parte de qual área da Constituição Federal? Gente, lembrando que federal é todo o território brasileiro, aqui não é território estadual nem municipal. Então vamos lá. Para você viver em sociedade, você tem que respeitar as regras constitucionais. O que são regras constitucionais? São regras da Constituição. E o que é uma infração inconstitucional? Qualquer infração contra a Constituição é crime, ok, gente? Exemplo, se eu quebrar uma regra constitucional, eu estou cometendo um crime constitucional, ok? E como é que eu vou saber? Você tem que estudar, você tem que ler para saber, para ter a consciência que você está quebrando uma regra, que é o mínimo para viver em sociedade, ok? Para se não ser considerado um perigo para a sociedade, você tem que, pelo menos, ter consciência que você está quebrando uma regra. E se eu não tiver? Aí é outra história. É por isso que a gente fala, ninguém será, vamos dizer assim, absolvido por ignorância da lei, ok? Então isso não é uma justificativa. É por isso que a gente sempre fala, procure um advogado se você não é da área, ok? Então a gente tem os direitos fundamentais, desenvolvimento, privacidade, os valores, bora lá. O pessoal confunde muito valor com trabalho. Gente, valor não é trabalho. Trabalho é ação, é ofício, é uma renda, é meio de sobrevivência. O valor, ele é o que? Ele é moral, ele é ético, ele é religioso, ele é virtuoso, ok? Como o estudo, ele é acadêmico. O trabalho é uma fonte de renda, o que é diferente. Ok, a gente tem algumas leis básicas, né? Constituição Federal, o artigo 3, a gente fala da autodeterminação, da não intervenção no caso, da igualdade, parará. A gente tem a soberania do país, né? Todos sabem que atualmente o presidente é o senhor, Nossa Excelência Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lembre-se do pronome tratamento, ok? Não é Lula, é excelentíssimo Lula, ok? Porque ele, além de funcionário público, ele é presidente da República. Como Papa, né? Vossa Santidade, aí vai. Aí são pronomes de tratamento. Aí a língua portuguesa é outra coisa. Então vamos lá. Então a gente tem vários. Então, gente, vocês têm que sair da onde? Vocês têm que sair da primeira página, ok? Então, o que é mais importante? Eu saber Código Civil ou Código Penal? Gente, o Código Penal deriva da Constituição Brasileira, como todas as leis. Então, porque a Constituição Brasileira é originária, ok? Então, você decorar... Se você decorar a Constituição Brasileira, você pode já saber metade do Código Civil, ok? Para uma pessoa que vive em sociedade, ok? Uma pessoa normal, que tem uma vida ativa, estuda, trabalha, enfim. Ok? Vamos falar agora bem rapidamente sobre inconstitucionalidade. O que é inconstitucionalidade? É o mesmo que crime penal, ok? É a mesma coisa. Tudo que é contra a Constituição e cidadania. Agora, importante qual que é? Você ter ciência do que você está falando, ok? Porque em frente ao juiz, por que a gente precisa de um advogado para falar em frente ao juiz? Justamente por isso, porque você está falando com um juiz e o juiz sabe tudo que é crime, né? De repente você precisa de um advogado para poder estar te representando, ok? Se você quer que eu indique um bom juiz, temos o senhor José Andrade. Ele dá aula de patrimônio, execução e patrimônio. Ele me ofereceu um curso de direito de execução. De repente eu posto aí para vocês no Face. Valeu, galera? Ele sempre está mandando e-mail. Então preste atenção. Quando você for falar com o juiz, cuidado com o que você vai falar, beleza? Ou procure um advogado.
Vamos, Vitor, foco.